Meus irmãos, aqui Ronaldo Flauber, estamos ao vivo. Eu vou falar um pouco baixo porque já é tarde da noite. Paulo Figueiredo acaba de ser expulso de um culto ao Senhor na nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Convide mais pessoas, vou deixar esse vídeo salvo. Agora à noite, dia 17 de fevereiro de 2022, amanhã dia 18 de fevereiro, a nossa amada igreja, ela completará 90 anos que o missionário Otto Nelson implementou aqui, registrando a nossa amada Assembleia de Deus no estado de Sergipe. Hoje, dia 17, Paulo Figueiredo é expulso de um culto. Eu acredito que não há precedente para o que fizeram hoje na nossa igreja. Não há precedente de alguém chegar lá em sã consciência, porque Paulo Figueiredo está cônscio das suas atitudes, ele é uma pessoa que tem a sua sanidade, chegou lá, dobrou o joelho para orar ao Senhor e sentou, uma vez que ele estava na mão com uma ordem judicial que permitia ele adentrar ao templo, aos templos da nossa Assembleia de Deus, e ele foi expulso do culto sem ter feito nenhuma bagunça, sem ter feito algo para estorvar o bom andamento do culto. A minha introdução, vá convidando pessoas, as pessoas estão entrando, eu vou deixar essa live salva. Agora à noite em Aracaju, Sergipe, Paulo Figueiredo é expulso da nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Paulo Figueiredo, a família Figueiredo, foi enxotada, vamos dizer assim, foi humilhada, foi pisoteada. Eu louvo a Deus porque Deus ele é soberano, está mostrando, as pessoas estão aí comentando que é absurdo, mas vamos lá, essa live vai ficar salva, eu estou aqui trabalhando, a gente está trabalhando, divulgando, Deus ele está no controle, mas é sem precedente. Paulo Figueiredo, cantor com 40 anos na nossa amada Assembleia de Deus, praticamente a metade da história da Assembleia de Deus, Paulo participou dela. A Assembleia de Deus vai fazer amanhã, dia 18 de fevereiro, aqui no estado de Sergipe, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Sergipe, no dia 18 de fevereiro, amanhã, completará 90 anos. E hoje, Paulo Figueiredo, um cantor que participou muito, atuou muito atuante na nossa igreja, ele foi expulso, agarrado pelo braço, enxotado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Amados, a nossa igreja, bem como todas as outras igrejas, nós possuímos imunidade em alguns tributos, imunidade em vários impostos. Por que recebemos imunidade? Se nós recebemos imunidade, temos alguns impostos que nós não pagamos, a sociedade em contrapartida paga esse imposto. A igreja não tem imunidade porque ela presta um serviço social, a saber, um serviço religioso e um serviço social quando a igreja ela é atuante, quando ela faz ações sociais, como nós bem sabemos, cuidar da pessoa na rua, colocar algum prédio, como a nossa igreja tem um lar evangélico. Então, por ter imunidade tributária em vários impostos, quem paga esse imposto é a sociedade. A sociedade outorga à nossa igreja, bem como todas as outras igrejas, uma certa imunidade tributária. Por quê? Porque a igreja ela tem por obrigação precípua prestar um serviço social e, no caso, igreja religioso. Desta forma, nós não pagamos certos tributos. Se a pessoa, ao adentrar em um culto religioso, que é resguardado por lei, a liberdade religiosa, se a pessoa não bagunçar o bom andamento do culto, ou melhor dizendo, a liturgia, se a pessoa não bagunçar, fingindo que está endemoniado, se a pessoa não estiver bêbada, gritando, se a pessoa entrar no culto, o culto religioso, nós temos imunidade tributária, porque a sociedade nos outorga essa imunidade tributária, nos paga em nosso lugar, a sociedade em geral paga os impostos pela igreja, e a igreja não pode impedir que ninguém adentre o culto. Paulo Figueiredo, ele chegou na igreja, dobrou o joelho, se sentou e foi expulso. Mas vamos tentar coordenar as ideias aqui. O que acontece? Essa portaria de Virgínia é uma portaria sem validade. Por quê?
Porque ele não conseguiu na justiça o impedimento de Paulo Figueiredo e o impedimento de Ronaldo Flauber de adentrar a igreja. Por quê? Porque ele não pode levar o pedido na justiça que nós não venhamos entrar na igreja, a não ser que ele tenha algo substancial, volumoso. Por exemplo, Ronaldo Flauber gritou e atrapalhou o andamento do culto. Ronaldo é uma ameaça. Agrediu alguém, Paulo é uma ameaça. Paulo agrediu alguém na igreja. Não é. Por nós não sermos ameaça, porque nós cultuamos a Deus ordeiramente na igreja, a igreja não entrou na justiça para pedir o impedimento da nossa entrada no culto. Por isso que ela fez uma portaria. Porém, é uma portaria sem validade jurídica. Essa portaria sem validade jurídica, por quê? Porque eu não baguncei o culto e, para quem não sabe, o Ronaldo Flauber, no dia 19 de dezembro de 2021, eu fui para o culto. Quando cheguei lá, o vigilante estava com o portão, fechou o portão e apresentou uma portaria que eu também não posso adentrar aos cultos. Paulo Figueiredo também não pode adentrar aos cultos. E eu já falei aqui em alguns comentários, Paulo sabe muita coisa, mas enfim, isso não é o mérito dessa live. Eu estou falando um pouco baixo porque já é tarde da noite, para não incomodar a vizinhança. Então o que acontece? A igreja não levou para a justiça, para que a justiça venha homologar o impedimento de eu entrar na igreja e o impedimento de Paulo Figueiredo entrar na igreja. Por quê? Porque a igreja não levou isso para a justiça, porque não tem nada substancial, não tem nada volumoso. Eu nunca baguncei a igreja, Paulo nunca bagunçou a igreja. Por isso que a igreja não levou para a justiça o nosso impedimento de adentrar aos templos. Aí baixa uma portaria. E Paulo Figueiredo vai hoje para a igreja porque é 40 anos de crente na Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus vai fazer 90 anos amanhã, e ele vai para a igreja com um papel, com ordem judicial na mão. Marcos Alberto, provando que ele serve a Virgínio e não a Deus. Marcos Alberto, me diga, hoje, dia 17 de fevereiro, um dia antes da véspera do aniversário de 90 anos da nossa amada igreja, você nem cultuou o Senhor. Porque eu fiquei sabendo que Paulo chegou, dobrou o joelho para orar, como todo cristão, como todo crente, se sentou e você começou a falar da portaria que impedia dele entrar, uma portaria sem validade jurídica. Sem validade jurídica. Eu quero abrir um parênteses aqui, veja bem, alguém citou aí na igreja, dizendo que a igreja ela vive em um regime de teocracia. Teocracia é um regime que não existe propriamente dito, é que Deus ele é o governante. Isso serviu para Israel em um certo tempo, quando Israel estava sendo formada. Hoje nós temos 3 tipos de governo conhecido, que é a democracia, nós temos a anarquia e nós temos o comunismo. São esses tipos de governos conhecidos. Democracia, comunismo, você sabe. Anarquia é quando está tudo virado para, de forma coloquial, tudo virado para cima, não tem governo, não tem regra nenhuma. Não existe em nenhum lugar no mundo. Existe a anarquia, e foi implementado, então, essa convulsão chamada anarquia não existe em nenhum lugar do mundo. E hoje nós vivemos em uma democracia. Aí alguém chega na igreja sem saber ou com arrogância e dizendo, não, nós aqui na igreja nós vivemos em uma teocracia. Quer dizer que nós, na condição de igreja, estou sentindo a graça do Senhor. Vou falar em línguas estranhas porque estou falando de lei, Jesus, ó glória. Estou falando de lei e estou sentindo a graça do Senhor. Eu vou dar lugar, não estou nem citando a Bíblia. Então quer dizer que nós usufruímos da democracia que tem uma Constituição cidadã, que lá no seu artigo 5º dá o direito de liberdade de culto. Nós temos o direito de cultuar ao Senhor. Ninguém pode chegar e adentrar o culto e bagunçar. Pessoas que tiverem andarilhos ou pessoas que estejam na rua bebendo, não pode, vamos esculhambar aquele culto. Não pode, existe lei que resguarda a nossa liberdade de culto, não só a evangélica, católica e as religiões de matriz africana. Nós vivemos em uma democracia e usufruímos dos benefícios de uma democracia, que é ter uma polícia para poder chamar quando alguém vem invadir o culto. Então chega uma pessoa na igreja e diz que nós somos uma teocracia. Não, nós não somos uma teocracia, não. Nós somos uma democracia e a nossa igreja, aí para você entender, nossa igreja ela tem um estatuto social, ela é regida por um estatuto social. E esse estatuto social, foi implementado, ele é regido por lei.
Então o que acontece? Baixa-se uma portaria sem validade jurídica em que pese nós somos membro há muitos anos e nós somos resguardados por uma democracia, e essa portaria sem validade jurídica, porque se realmente eu fosse um estorvo, uma bagunça na igreja, se Paulo fosse uma bagunça na igreja, vou falar assim de forma coloquial, a igreja entraria na justiça e teria outros instrumentos jurídicos para que viesse impedir a minha entrada e a entrada de Paulo Figueiredo. Eu quero só reforçar, eu também, Ronaldo Flauber, fui impedido de entrar na nossa igreja. Então alguém chegou e disse que a nossa igreja ela é regida por uma teocracia. Não existe teocracia, nós somos uma democracia e usufruímos dos benefícios da nossa Constituição cidadã. Portanto, a igreja ela tem que cumprir as suas regras e cumprir as suas regras. Então essa portaria ela é arbitrária, ela não tem validade jurídica, e Paulo, por sua vez, procurou na justiça e chegou na igreja de forma ordeira, colocou o joelho no chão e foi orar. Quando se levantou, Marcos Alberto, mostrando que não teme a Deus, teme mais a Vigínio, querendo se aparecer com Vigínio, aí alegou que os motivos da portaria que Paulo Figueiredo foi impedido de entrar na igreja, segundo vídeos que chegou para mim, Marcos Alberto disse que ele teve um direito de defesa e não se manifestou em uma defesa de um procedimento disciplinar interno. Pois bem, segundo Marcos Alberto, ele valorizou algo, segundo ele, dizendo que nenhuma Santa Ceia, Paulo ceiou sem permissão ou algo desse tipo. Veja, fato passado, fato que se passou, existe processos, houve um processo e o processo culminou em que Paulo não poderia entrar na igreja, mas é um processo que não tem respaldo jurídico. Por quê? Uma portaria que diz que Paulo não pode entrar, uma portaria que diz que eu não posso entrar. Agora, só para você ter uma noção, qual foi o motivo que impediria o Ronaldo Flauber de entrar? Porque disse que alguns pastores iriam me processar e por isso eu não poderia entrar mais na igreja. Então o que acontece? Essa portaria ela não tem valor jurídico, porque a igreja ela tem imunidade tributária, porque a sociedade, em termos gerais, paga o tributo no lugar da igreja, e a igreja tem a obrigação de prestar um serviço social, no caso espiritual. Então, se realmente Paulo foi um impedimento, um estorvo, em algum dado momento, como a igreja usufrui da democracia e dos instrumentos jurídicos que ele está a dispor de toda a sociedade, a saber, instrumento jurídico, se alguém pedir o culto, a igreja pode ligar e a polícia vem lá e tira o bêbado, tira a pessoa que está bagunçando. Então a igreja usufrui de instrumentos jurídicos legais para tanto deveria usá-los para impedir de Paulo Figueiredo entrar, mas usa um instrumento interno sem validade jurídica, uma vez que a igreja recebe imunidade tributária para prestar um serviço espiritual. Então ela recorreu de um instrumento interno sem validade jurídica, porque nós estamos vivendo nós vivemos, graças a Deus, em uma democracia que foi conseguida a duras penas, a democracia. Então, a igreja agora se vê de um mecanismo que não tem validade jurídica, que é uma portaria, e impede uma pessoa que chegou de forma ordeira e dobra o joelho e se levanta. Então, para não ficar muito prolixo, Marcos Alberto ele mostra que ele serve a Vigínio. Marcos Alberto, dia 17 de fevereiro, você impediu o culto nem começou. Paulo Figueiredo estava quieto, deixasse ele quieto lá adorando ao Senhor. Terminasse o culto, você chamava Paulo no corredor e dizia: Paulo, você não sabe o que está acontecendo, assim, assim, assim. Ou então a igreja iria usufruir das garantias constitucionais que ela tem, que é o direito de todo cidadão estou sentindo a presença do Senhor, meu irmão, falando de lei. Deus é Deus purinho, é Deus puro, que está mostrando na Assembleia de Deus que Ele é soberano na Assembleia de Deus. O tempo desses homens acabou, eles não querem entender o braço de Deus que está tirando essas pessoas, que eu não vou falar agora não, porque o foco aqui é essa arbitrariedade. Então o que acontece? A igreja deveria depois terminar do culto, e hoje é uma data memorável, hoje é dia 17,
de fevereiro, amanhã completa 90 anos da nossa amada Assembleia de Deus. Eu acredito que no dia 17 de fevereiro de 1932, o missionário Otton Nelson, que implementou, que registrou a nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Sergipe, no dia 17 de fevereiro, acredito que ele já estava com o documento na mão. Portanto, o dia 17 de fevereiro também é um dia memorável. E Marcos Alberto, ele não respeitou a Deus, ele não temeu a Deus. Ele fala de uma portaria sem validade jurídica, e ele não dá andamento ao culto. Eu pensei que o culto acabou mais cedo, mas não houve culto. Eu recebi a interlocução de alguém que disse que não houve culto, porque Marcos Alberto se posicionou num dia memorável para querer expulsar, expelir Paulo Figueiredo daquela forma, e não teve culto. Então, Marcos Alberto, que Deus tenha misericórdia de você, que você prova que está servindo ao homem. A Assembleia de Deus, ela é de Deus. Aí vamos lá. Paulo Figueiredo apresenta de forma ali ordeira, na medida do possível, apresenta aquele documento judicial. Os vigilantes chegam ali, começa aquela situação toda e agarra no braço de Paulo Figueiredo. A família Figueiredo vem para acudi-lo, porque afinal de contas eram 2 vigilantes. A família Figueiredo vem para acudi-lo em pleno culto, do lado do púlpito da nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E aí interessante que você vê, começa a pegar, e Paulo tentando amenizar, não fale você não, com os parentes, só filme, eu estou com a ordem judicial, ele tentou o máximo ali dizer que estava resguardado por uma ordem judicial, de poder adentrar a nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Se Marcos Alberto, o pastor da sede, ele amasse a Deus acima de todas as coisas, ele não impediria o culto, ele deixaria o culto seguir, e no final chamava Paulo no corredor, que Paulo não é estranho, Paulo Figueiredo é conhecido de todos nós, e dizia: Paulo, você não sabe que é uma portaria? Aí Paulo daria os argumentos dele, apresentaria aqui: pastor, eu só vim para a nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus porque eu vim com o papel judicial na mão. Paulo poderia dar as contras-razões dele lá fora. Pastor Marcos Alberto poderia indagá-lo, questioná-lo lá fora, mas não no culto. E aí Marcos Alberto, para mostrar que não serve a Deus, mas serve mais a Virgínia, foi que ele disse num determinado momento dos vídeos que está rolando aí: eu faço, eu posso e faço. Pronto, lembrei. Marcos Alberto diz, alguém questionou, ele interpelou, dizendo que ele não poderia, que ele não poderia fazer aquilo. Ele disse que eu posso e faço. Marcos Alberto, você pode e fez, você pode acabar um culto e acabou um culto? Marcos Alberto, você pode acabar um culto e fez o acabamento do culto, ou melhor, a finalização do culto? Meus irmãos, o que Deus vai fazer, vai fazer. O tempo desses homens acabou. Deus está mostrando que Ele é soberano. Ele é soberano. Quando impediram eu de entrar na igreja, eu cheguei na porta, no portão de lá de fora, o vigilante, vai ter esse mesmo vigilante que está aí. Nós não devemos estar culpando o vigilante, mas eles vão responder na justiça também, porque o que eles fizeram foi algo ilegal, porque foi apresentado para eles, foi falado, foi apresentado. Mas enfim, isso não é o mérito da live. Então me barraram no portão, eu não fiz nenhuma bagunça. Dia 19 de dezembro, veja aqui no meu feed, 19 de dezembro no meu Instagram, eu fui barrado na igreja, gravei lá o vídeo, não levantei a voz. Eu não vi Paulo Figueiredo levantar a voz dizendo: eu tenho ordem judicial, daqui ninguém me tira. Não, eu só ouvi Marcos Alberto atrapalhar um culto dizendo: eu posso e faço. Marcos Alberto, você disse: eu posso e faço, dirigindo um culto ao Senhor. Você acabou um culto ao Senhor. Uma irmã saiu passando mal, chorando, se acabando. A coitada da irmã Zélia também passou mal. A irmã Zélia não, desculpa, a irmã Zélia está na glória, está num lugar muito melhor do que nós. Desculpa, a irmã Rosa Angélica passou mal também. E eu já mandei um áudio explicando qual foi o motivo que ela passou mal, além da bagunça que foi criada por conta de Marcos Alberto. Marcos Alberto, em sua arbitrariedade, mostra que não tem temor a Deus. Ele tem temor a Virgínio. E ele deveria entender, como pastor da sede, que nós vivemos em um regime democrático, tem uma democracia
que nos assegura. Então ele, como pastor, deveria no mínimo conhecer as leis do nosso país, basicamente, para não cometer esse tipo de arbitrariedade. Que coisa, meu irmão, a família Figueiredo correndo no meio da igreja, chorando praticamente, aquele alvoroço, que humilhação. A família Figueiredo, São Paulo tem 40 anos, assim, graças a Deus que a matriarca da família Figueiredo está no céu, não viu isso, graças a Deus, mas eu me solidarizo. A família correndo no meio da igreja. Marcos Alberto, eu vou repetir, eu posso e faço. Meu irmão, você disse que pode e fazia, acabar um culto, meu irmão. O que é isso? Não é Virgínia que vai levar você para o céu, não. Se converta, meu irmão. Alguém chegou para mim e disse, não, se eu fosse você ir para a igreja, não. Na Assembleia de Deus, a nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que vai completar 90 anos amanhã, eu nunca tumultuei, nem vou tumultuar. Nunca tumultuei, nem vou tumultuar. Paulo Figueiredo não tumultuou. Aí fica aqui alguns irmãos que eu não dou atenção, alguns irmãos dizendo, ele foi para tumultuar. Não, ele foi, dobrou o joelho como todo cristão. E outra coisa, se você como cristão não quer reconhecer que Paulo Figueiredo chegou lá calado, dobrou o joelho e sentou, e foi Marcos Alberto que veio de lá para cá, quer interpelar. Se você não quer respeitar, você crente, não quer respeitar o direito de Paulo Figueiredo cultuar o Senhor, a lei do nosso país garante para ele a liberdade de culto e o direito de adentrar os templos, porque a lei, a nossa Constituição, a nossa democracia paga os impostos para a igreja ter imunidade tributária. Estou falando alto, deixa eu me segurar aqui. A nossa lei diz que nós, como sociedade, pagamos os impostos no lugar da igreja. A igreja tem imunidade tributária em vários tributos, em vários impostos. Ele não paga vários impostos para que Paulo Figueiredo possa adentrar no culto, dobrar o joelho e sentar e ficar lá caladinho adorando a Deus só, cantando e louvando. Mas Marcos Alberto diz, eu posso e faço, eu posso e faço. Meu irmão, se alguém aí gosta de fazer música, faça aí uma paródia, eu posso e faço. Aí Deus chega naquele grande dia, vai dizer, olha Marcos Alberto, eu posso e faço, o céu é meu, você não entra. O céu é meu, você não entra. Mas Deus não é assim. Eu acredito que você vai, Marcos Alberto, ponderar o que você fez, e eu acredito que você vai para o céu, porque Deus é bom e misericordioso. Mas já pensou se Deus dissesse para você, Marcos Alberto, eu posso e faço, o céu é meu, eu posso não deixar você entrar, e faço, não entra não. Meu irmão, você escolheu um bom culto, Marcos Alberto. Tome vergonha. Você é pobre como nós, gente da gente. Virgínio também, só que Virgínio, todo mundo já sabe, eu não quero nem falar. Altivo, dinheiro demais. Aí você pega o negócio, faz esse negócio com a família Figueiredo. Você acha o quê? Que você vai ficar agora, vai ser um grande homem de Deus, Entre o quê? Entre o sistema de Virgínio, entre os pastores, você defendeu o Virgínio. Porque se defendeu a Deus, você defendeu a democracia, defendeu a liberdade de culto, você defendeu o bom andamento do culto. Pelo contrário, você esculhambou o culto, você atrapalhou o culto, Marcos Alberto. E defendendo o Virgínio. Você acha agora o quê? Que Deus está assim, olha, ô glória, meu filho Marcos Alberto, isso aqui é um filho abençoado. Esculhambou o culto, expulsou o outro, Paulo Figueiredo, arrastaram Paulo Figueiredo. Você acha que como é que Deus está, Marcos Alberto, para você nessa hora? Um segundo de silêncio para todo mundo refletir como é que Deus está para com Marcos Alberto, que atrapalhou o culto. Marcos Alberto, qualquer pessoa que ama a Deus, que teme a Deus, deixaria o culto terminar e no corredor dizer, Paulo Figueiredo, meu querido, que é isso? Porque você veio, não tem portaria. É assim que o crente faz. Mas o crente que quer servir a Virgínio, faz como você faz, bagunça. Aí agora Paulo Figueiredo foi lá e só foi, olha, essa portaria que impede Paulo Figueiredo entrar na igreja tem vários dias. Paulo só foi hoje porque ele estava com o papel na mão. Deixa eu olhar aqui como é que tá. Pronto, daqui a pouco a bateria está acabando. Eu vou dar um jeitinho de continuar, vou pegar um carregador ali. Mas enfim, Paulo só foi para a igreja porque ele estava com o papel na mão. Se Marcos Alberto não quisesse se aparecer para ganhar ponto com o Virgínio, o culto teria terminado normal. Eu não estava aqui fazendo live, ninguém estava vendo essa situação escandalosa. Mas Marcos Alberto achou que uma portaria de Virgínio ela é maior do que a democracia, ela é maior do que os direitos constitucionais.
Uma portaria de Virgínio é maior do que o direito constitucional de assistir culto, é maior do que a lei que garante à igreja a imunidade tributária para ela prestar um serviço à sociedade, a saber, um serviço espiritual. Marcos Alberto, o que é isso? Que vergonha! É contra isso que Deus se levantou. O que Deus vai fazer, vai fazer. O que Deus vai fazer, vai fazer. O tempo desses homens acabou. Deus tomou de volta já a direção da Assembleia de Deus. Pode contar os dias. O tempo de Virgínio acabou, o tempo desses homens acabaram. Deus soberano. De Deus não. Gálatas 6,7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não, esse é Lucas 8,17. Gálatas 6,7 não se escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E Lucas 8,17 também fala isso. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Enfim. Mas Gálatas 6,7. Deus não se deixa escarnecer. É porque eu estou concentrado aqui na live. E aí a live é lei, né? É o que aconteceu. Eu não estou focado na. Mas enfim, Gálatas 6,7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Pronto. Gálatas 6,7. Então, Marcos Alberto, você acha certo? Aí, para você dar vazão, dar ênfase a uma portaria de Virgínio que impede. Meu irmão, não se faz com a família Figueiredo, não. É uma família grande, enorme. Como é que Paulo chega lá quieto, calado, só ia abrir a boca na hora de cantar ali no cantinho dele? E você, Marcos Alberto, escolheu um culto, atrapalha um culto, acaba um culto. Eu posso e faço. Eu posso e faço. Meu irmão, eu ainda vou lhe ver pessoalmente, Marcos Alberto. Eu vou orar por você. Vou pegar o carregador aqui para a gente continuar essa live. Espera aí só um momento. Pronto, meus irmãos. Estava aqui organizando. Deixa eu ver. Pronto. Cheguei. Deixa eu colocar aqui para carregar. Vocês aproveitaram e comentaram aqui bastante, né? Vamos lá. Para terminar. Então, meus irmãos, Deus é soberano na nossa amada Assembleia de Deus. E o que Marcos Alberto foi simplesmente continuar fazendo as arbitrariedades que acontecem constantemente em nossa igreja. Então, triste acontecimento de por conta de uma portaria interna na igreja que não tem validade jurídica. É tanto que a igreja, recapitulando, a igreja não foi pedindo a justiça que Paulo Figueiredo não adentre aos tempos, muito menos a mim. Eu já bem mostro a igreja, mas tem uma justiça que eu entrei na justiça para pedir a minha reintegração. E o motivo que Virgínio disse que eu não posso entrar na igreja, e o Ronaldo Flauber, é que tem alguns pastores que vai entrar na justiça contra mim, porque eu falei, o que eu tenho falado aqui é umas verdades, né? O que Deus, eu estou falando que Deus está mandando. Aí só por conta disso ele proibiu de eu entrar na igreja. Simples assim. Olha que arbitrariedade. Quer dizer, a igreja, ela tem imunidade tributária que a sociedade paga, mas eu tenho o direito como cidadão de uma assistência religiosa. Por isso que a igreja ela não paga imposto, porque ela presta esse serviço social, que a assistência religiosa é um serviço social, se enquadra também, vamos dizer assim. E Virgínio chega e diz que eu posso entrar, porque alguns pastores iriam me processar, porque eu falei umas verdades. Então assim, eles não pedem na justiça, porque para ele pedir que alguém não entre na igreja, alguém tem que chegar lá e quebrar as coisas, alguém tem que ser, eu teria que ser uma ameaça, Paulo Figueiredo teria que ser uma ameaça. Então, baseado nisso, eles não pedem na justiça o impedimento da minha entrada e o impedimento
da entrada de Paulo Figueiredo. Ele não pede na justiça, aí faz uma portaria sem validade legal para que a gente não possa entrar na igreja. Aí Paulo Figueiredo vai para a igreja em pleno aniversário da nossa igreja amanhã, 90 anos, dia 18 de fevereiro de 2022, faz 90 anos que a nossa igreja foi implementada, registrada pelo missionário Otto Nelson, e aí pega Paulo Figueiredo lá, se ajoelhou e expulsaram ele, a família toda lá, naquela situação toda. Então, meus irmãos, vou deixar essa live salva. O que Deus vai fazer amanhã, daqui a pouquinho, deixa eu ver, daqui a pouquinho, jejum por essa situação. Então, convoque as pessoas, sexta-feira, dia 18, vamos jejuar, porque o Espírito Santo tocou no meu coração para nós jejuarmos, amém? Que Deus te abençoe, continue orando pelo irmão Ronaldo Flauber. O que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Deus está no controle, viu? E vamos continuar orando. Essas pessoas, Deus está tirando da direção da nossa igreja, a direção da igreja da Assembleia de Deus está voltando para a mão do Senhor. Veja que Marcos Alberto fez. Eu posso e faço, se referindo a tirar Paulo Figueiredo da igreja, mandou enxotar Paulo Figueiredo, não respeitou as senhoras, não respeitou a família Figueiredo, as irmãs que estavam na igreja. Custava terminar o culto e ele conversar com Paulo Figueiredo? Custava depois ele procurar o advogado da igreja e entrar com ação na justiça contra Paulo Figueiredo? Por que ele não entrou na justiça com ação contra Paulo Figueiredo? Porque a igreja não tem base legal, jurídica, para entrar na justiça contra Paulo Figueiredo e contra Ronaldo Flauber, para que nós não adentremos aos cultos. Ela não tem base. Aí vai na arbitrariedade, expulsa, como diz no popular. Então, Marcos Alberto fez de forma arbitrária e lamento por isso, lamento por essa situação. Marcos Alberto, ele atrapalhou um culto ao Senhor, dia 17 de 1932, dia 17 de fevereiro de 1932, eu acredito que Otto Nelson, o missionário sueco que implementou, registrou a nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no dia 17, acredito que ele já estava com o estatuto na mão. E 90 anos depois, Marcos Alberto acaba um culto com senhoras, com a Igreja do Senhor. Senhoras passaram mal e ele expulsou Paulo Figueiredo, humilhou a família, dizendo: eu posso e faço. Marcos Alberto, olhe de onde você veio. A gente veio das garras do inimigo. Nós viemos, não é assim não, o culto é ao Senhor, não é para Virgínio não queira agradar Virgínio não. Bote seu joelho no chão, peça perdão a Deus, peça perdão publicamente. Essa portaria de Virgínio não tem validade jurídica não, muito menos espiritual. Paulo Figueiredo não estava escolhendo o culto não, viu? Marcos Alberto, preste atenção, você serve a Deus, quem vai levar você para o céu é Deus, não é Virgínio não. Quem derramou o sangue na cruz foi Jesus, não foi Virgínio. Marcos Alberto, você está aqui hoje, eu estou aqui hoje, eu posso não estar amanhã. Eu não vou falar nem de você para não pensando. Nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar não, nem sabemos até quanto tempo a gente vai estar aqui na terra não. Já pensou, Marcos Alberto, Jesus volta agora de noite? Você diz: eu posso e faço, expulsar Paulo Figueiredo. Aí manda os segurança arrastar pelo braço, a família toda lá chorando. Aí Jesus volta agora de noite. Quem é que fica? Você ia subir, Marcos Alberto, para se encontrar com Jesus nos ares? Ou você esqueceu que o crente não pode esquecer que Jesus vai voltar a qualquer momento? Hein, Marcos Alberto? Responda. Aí no seu coração, se Jesus voltasse agora de noite, você subiria, expulsando Paulo Figueiredo da igreja, que chegou e sentou? Meu irmão, final, ele chegou na igreja, dobrou o joelho e sentou com o papel. Ele só foi para a igreja que estava com o papel na mão. Aí você diz: expulsa, eu posso e faço, por conta de uma portaria de Virgínio. Você subiria, Marcos Alberto, se Jesus voltasse agora? Alguém responda aí se Marcos Alberto subiria, atrapalhou o culto, 90 anos depois de fundação da nossa igreja. Então, meus irmãos, vamos continuar orando. Amanhã, dia 18 de fevereiro, daqui a pouquinho, deixa eu ver. 0 hora, glória, parabéns, glória, 0 hora. Parabéns para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. 90 anos no estado de Sergipe. Eita, agora Deus está me honrando. Olha. O primeiro é dar parabéns. 0 hora e 0 minutos. 0 hora. Parabéns, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Dia 18 de fevereiro de 2022. Hoje, nossa amada Igreja Evangélica
completa 90 anos para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar para a nossa Assembleia de Deus, né, meus irmãos? Vamos orar. Vamos dar os parabéns à Assembleia de Deus, são 90 anos de evangelização, 1.200 templos em nosso estado de Sergipe, mais de 1.200 templos, cerca de 80 mil membros. Vamos orar para a Assembleia de Deus um pouquinho, bora, vamos lá. Amado Deus, eterno e glorioso Pai, agora, Pai, é 00:01 do dia Alava sobre Adai, do dia 18 de fevereiro do ano de 2022. Pai, faz 90 anos que o Senhor usou o teu servo, teu filho amado, que saiu daquele país longínquo, o teu servo Otto Nelson, que saiu da Suécia. Ele foi além fronteira, pregando o evangelho e vindo ali de Alagoas, de Salvador, melhor dizendo, Pai, ele implementou aqui em Sergipe a nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a filha de Sião. Foi a Nava sobre Anai. Foi assim, Pai, que o Senhor se referiu à amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus, quando todo esse processo que o Senhor está tomando a direção da tua igreja começou. O Senhor se referiu à Igreja Evangélica Assembleia de Deus como a filha de Sião. Então, Pai, eu te louvo e te agradeço por esses 90 anos, pela vida do teu servo que o Senhor outrora enviou, o servo missionário Otto Nelson, para implementar, para fundar a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Sergipe. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por toda a evangelização, os teus servos, os pioneiros que pregaram o Evangelho aqui no nosso estado de Sergipe, nos rincões aqui em nosso estado, e que almas, vidas foram transformadas através da pregação do Evangelho. Pai, aqueles que foram no jumentinho, aqueles que foram a pé, aqueles que não mediram distância. Pai, eu peço ao Senhor também, contempla, Pai, a família daqueles que foram pioneiros da nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus no nosso estado. Veja, Pai, a semente, veja aqueles que são filhos, parentes daqueles que implementaram, que fundaram, que apregoaram o Evangelho no nosso estado, através da nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Abençoa, Pai, abençoa os familiares daqueles que implementaram, e abençoa nós, Pai. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus é a tua filha, a filha de Sião, e completa 90 anos neste dia. Hoje é dia 18 de fevereiro, uma sexta-feira, e nós te louvamos, te agradecemos, mas nós estamos alegres, Pai. Aqueles que são espirituais, aqueles que têm orado, estão vendo que é a tua mão trabalhando em favor da tua igreja, é a tua mão santificando, é o teu braço mudando. A igreja é tua, o povo é teu, esse povo é uma nação santa, um povo escolhido. Então eu te louvo, te agradeço pelos 90 anos da nossa amada, querida, agraciada Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Sergipe. Eu te louvo e te agradeço. Continue, Pai, toma direção. Tenha misericórdia do pastor Marcos Alberto por essa atitude que ele tomou, temerária, arbitrária. Ele é teu filho, entra, tenha misericórdia dele, fala o coração dele, revela-se para ele, que é o Senhor que vai levá-lo para o céu, é o Senhor que vai nos levar para o céu, é o Senhor que vai levar a Assembleia de Deus para o céu, é o Senhor que vai levar todo o povo evangélico de Sergipe, do Brasil e do mundo, porque foi o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Pai, te louvo, te agradeço, irmãos que estão orando por nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós agradecemos a Ti, porque a chama do Evangelho, que nasceu ali em Belém em 1911, chegou em 1932 no nosso amado estado de Sergipe, e até hoje nós estamos aqui levantando a bandeira da salvação, da pregação do Evangelho puro e simples, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor cura, batiza com o Espírito Santo, o Senhor em breve voltará. Pai, eu te louvo e te agradeço, Tu és bom e misericordioso. Toma a direção, abençoa a família Figueiredo por essa situação humilhante de ver um dos seus filhos sendo arrastado pelo braço, sendo puxado dentro da sua casa. São anos só, o irmão Paulo Figueiredo são 40 anos, toda a família Figueiredo, a vida toda ali na tua igreja, amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e hoje aconteceu esse episódio ruim. Mas, Pai, o Senhor é soberano. As pessoas que são espirituais estão vendo que é o Senhor que está agindo, tomando a direção da tua igreja. Pai, te louvo, te agradeço. Obrigado pela amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado de Sergipe. Eu, Ronaldo Flauber, o teu filho, que tem se colocado na posição como um arauto, eu te louvo, te agradeço pela Assembleia de Deus. A igreja é tua, ela é a filha de Sião. Jesus, obrigado pela Assembleia de Deus no Estado de Sergipe. Toma a direção. Cura, Pai, aqueles pastores que o Senhor está curando, como o Senhor me disse que vai curar. Cura os teus filhos. A tua intenção, Pai, nós sabemos, é levar todos nós para o céu. Então, aqueles pastores que estão doentes, que precisam da tua cura,
cura, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço pelos 90 anos da amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E quem crê diz amém. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Assembleia de Deus, parabéns. Parabéns, você é uma igreja do Senhor. E 90 anos completa hoje, dia 18 de fevereiro, da sua fundação. Que Deus abençoe a todos os irmãos assembleianos. Esse vídeo ele vai ficar salvo. Compartilhe para mais pessoas assistirem esse vídeo. Vamos continuar orando. Hoje é dia de jejum. Jejum pela amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O que Deus vai fazer? Vai fazer. Amém? E não esqueça de orar pelo irmão Ronaldo Flauber, através da sua oração, que essa marcha tenha andado. É através da oração do irmão, nossos irmãos, é através do jejum, que nós vamos avançar. E a Assembleia de Deus, ela é de Deus e ela é soberana. Deus é soberano. Ele é o Senhor da Assembleia de Deus. Amém? A paz dos meus irmãos. Jesus abençoe. Eu amo vocês. A Assembleia de Deus é nossa. A Assembleia de Deus é do povo de Deus. A Assembleia de Deus ela é de Deus. Alegrai-vos, ó filha de Sião. Foi assim que Deus me disse. Amém? A paz do Senhor. Eu sou o Ronaldo Flauber e hoje é dia de jejum pela nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A paz do Senhor.